Olá, humanitos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo vai depender do horário que vocês vão estar assistindo o nosso programa. Obrigada por estarem aqui novamente. Me sinto muito apoiada por vocês e vamos construir história aqui. Eu já comentei em episódios anteriores, nós estamos aproveitando essa temporada para eu trazer pessoas queridas, meus amigos e grandes profissionais do mercado, para contarem as suas histórias e, com isso, a gente impactar, inspirar aqueles que estão começando agora na carreira. Esse é o objetivo também da TV Humana, que nasceu no meio da pandemia com o objetivo de mostrar o lado bom da humanidade. Tem muitas coisas acontecendo no mundo, muitas transformações, a gente vê guerra, a gente vê muitas coisas ruins, mas também tem muita coisa boa, tem muita gente legal, tem muita gente inspiradora. E hoje eu trago uma dessas pessoas, uma mulher empoderada, uma mulher que exala poder, e não estou falando de patente, estou falando da personalidade dela, daquelas mulheres que inspiram, daquelas mulheres que dão orgulho para a gente. Ela, vou apresentar a Elaine Queiroz, minha amiga Elaine. Elaine, pode se apresentar um pouquinho? Bom, Ana, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E, pessoal, eu sou Elaine Queiroz, mãe da Kathleen, avó do Heitor, líder, esposa e maratonista amadora, né? Então, dentro da minha jornada, eu consigo aí incorporar o esporte e a corrida como um estilo de vida. Nascida e criada no varejo alimentar, iniciei minha trajetória como empacotadora e hoje eu estou no Hortifruti Natural da Terra como diretora executiva de operações e tenho aí um papel essencial de influenciar, né, mulheres, novas lideranças, para assumir aí posições desafiadoras nesse varejo alimentar que é tão rico para a carreira. Perfeito. Agora me conta, se vocês estão pensando que ela faz aquelas corridinhas de 5 quilômetros, não é, não. A gente está falando de atleta alto nível. Conta pra gente aí qual foi a sua última e quantos quilômetros foram. Ô, Ana, eu comecei a correr em 2017. 2017 foi assim libertador. Libertador por dois motivos, porque a corrida ela mostrou para mim o quanto eu posso ser disciplinada, o quanto eu posso me planejar e o quanto o autocuidado é essencial para você ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor líder. Então, não é só você ter um esporte como estilo de vida, ele me agregou muito na minha rotina. E assim, o que é bacana na corrida, né? Eu comecei despretensiosamente, 3 quilômetros, e fui desenvolvendo até porque eu tive ali um ambiente que me ajudou a conhecer a corrida. E aí eu falei, não, vou fazer 10 quilômetros, vamos começar com 5, vamos para os 10. E aí, em 2020, eu falei, vou fazer minha primeira maratona. Em 2019, eu fiz a meia maratona, e aí, quando eu fiz a primeira maratona no Rio de Janeiro, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Assim, é uma sensação indescritível, Ana, porque é de superação, é de você De buscar a sua melhor, realização, de né? realização e de você ver a sua melhor versão. E é você sobre você, não é sobre o coleguinha, entende? Você consegue ver o quanto você vem evoluindo. A minha última maratona foi em Chicago. Eu fiz em 3 horas e 46. Tive uma queda durante o ciclo da maratona, levantei, porque o meu único pensamento era: se o meu tendão começar a ferver, eu não vou sair do lugar. Continuei a maratona correndo, ali mancando, e concluí a maratona em 3 horas e 46. E quando eu terminei, Ana, eu agradeci tanto, porque o que que acontece? Se eu deixasse ali naquele momento, né, o meu psicológico me afetar, por mais que eu estivesse sentindo dor, porque quando eu terminei, o joelho estava inchado, a perna estava tudo inchado, eu não teria concluído. E aí a sensação de realização, de superação e dizer, cara, é possível mesmo com a dificuldade, foi assim real e legítima.
e de agradecimento, de gratidão mesmo, porque a minha gratidão era obrigada a Deus por não ter me deixado desistir depois da queda, porque era natural, você concorda? Pô, tive uma queda, parei e não Verdade. terminei a maratona. Mas não foi o que aconteceu. E aí, no dia seguinte, eu estava dolorida, mas eu estava muito feliz. Porque mesmo com aquela dificuldade que eu encontrei, eu continuei. E o ciclo da maratona, a gente fala do desafio de você fazer 42 quilômetros, mas o desafio maior, Ana, é a construção, é o processo que você faz para se preparar para a maratona. A maratona em si é só a linha de chegada. Então você tem que ter ali realmente uma preparação, um acompanhamento. E eu falei, poxa, eu fiz tudo que eu tinha que fazer para estar nessa linha de chegada. Não vai ser essa queda que vai me tirar da linha de chegada. Eu vou continuar, nem que eu chegue carregada, mas eu vou continuar. E terminei. E é uma experiência assim que eu quero envelhecer até meu último suspiro correndo, Ana. Assim, é algo que me traz muito prazer, me traz muita felicidade. A minha próxima maratona, vou dar um spoiler, porque logo mais eu vou entrar no ciclo dos 100 dias, né, de preparação para a maratona. Nós vamos para Valência fazer a maratona de Valência. Então, assim, tô bem entusiasmada e aí a gente sabe que o ciclo é bem desafiador, principalmente para gente que trabalha no varejo, né? Porque você tem ali que Sim. equacionar todas as rotinas e ter ali o nosso momento em família, né? Então, mas eu estou super pronta para viver esse novo ciclo de maratona. E aí será a quarta maratona. Super inspiração para quem não começou ainda. Eu ainda estou, tipo, 5 quilômetros, não saí desses 5, 3, 5, mas também. E toda vez que eu falo, e realmente é meu sonho, é correr, eu lembro de você. Então, eu falo, não, porque senão a gente sempre pensa que assim, que é coisa de atleta ou é de pessoas muito diferentes da gente, sabe? Pessoas que, mas é porque é rico, porque tem patrocinador, porque deve ter fisioterapeuta, deve ter uma vida voltada para o esporte. Não. Você é uma mulher que trabalha, que é mãe, que tem casa, e ainda corre. E ainda é um exemplo para a gente no trabalho também. Mas, além disso, você mostra que é possível para qualquer pessoa que queira, né? E, Sabe, Ana, que eu aprendi nesse ciclo da corrida, eu cuido de mim na primeira hora do dia. Então, todos os meus treinos é a primeira coisa que eu faço, porque isso me traz a serenidade, o equilíbrio, a energia que eu preciso, né? Porque a gente é ligada no 24/7 no varejo, né? Você não para. é, Então, para mim, assim, é essencial. legal. Mas esse brio, essa determinação, você pode até relacionar com a corrida de 2017, mas quando você começar a contar a sua história aqui, eu já percebi, eu já sei a sua história, que esse brio vem desde o começo da sua carreira. Porque muitos nãos apareceram, muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente queria naquele momento, e são muitos os motivos para desistir, né? Porque aparece, o que não falta é obstáculo. E você superou cada um deles construindo a sua carreira. Então, vou pedir para você contar agora um pouquinho do seu primeiro emprego e como que você trilhou esse caminho até chegar à diretora executiva de operações. Minha história no varejo, que é uma porta de entrada, né, de primeiro emprego, de trabalho para muitos brasileiros. E eu fui uma delas. 100% no varejo, né? Estou completando aí, avançando para os 28 anos de varejo. E fui trilhando aí uma carreira de aprendizado, de muito desafio, né? De construção. Eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre fui muito atenta. Eu sempre gostei de aprender ali no entorno que eu estava, porque quando eu iniciei, eu não tinha a visão de que vou construir minha carreira aqui. Eu não tinha o entendimento do que era carreira. Então, eu passei a ter uma visão de vida e de dar valor e olhar para o futuro foi com o nascimento da minha filha. Eu fui mãe muito jovem,
né? E eu costumo dizer que ela é a pessoa essencial, foi a minha maior motivação, né? Porque todas as vezes que eu tinha ali uma dificuldade, eu olhava para ela e falava, não, você não pode desistir, né? Quando ela te olhar, ela tem que ver um espelho, ela tem que ver uma referência, ela tem que ver uma mulher forte, né? Uma mulher corajosa, que independente das circunstâncias, você vai estar na linha de frente lutando por todas as oportunidades. Quando você trabalha no varejo, você trabalha de domingo a domingo, né? O desafio acaba sendo muito maior. E aí, a partir do momento que a Kathleen nasceu, ela incutiu em mim um senso de responsabilidade, um senso de crescimento, que eu comecei a olhar para a vida com uma outra ótica. O que eu quero oferecer? E aí foi onde eu comecei a buscar meus líderes, dizer, olha, eu quero aprender. O que eu tenho que fazer para dar o próximo passo? Como que eu sigo? E aí as pessoas começaram a identificar em mim essa aptidão, né? Então, quando eu observava que tinha pessoas que, pô, isso aqui que a Ana faz é bacana, como é que eu aprendo isso? E aí eu fui ali tendo um perfil complementar, porque tudo que eu via de bacana nas pessoas eu ia me desenvolvendo. Então, o que era bacana eu guardava para mim, o que eu via ali que não fazia muito sentido com o meu perfil, eu entendia e descartava. E aí eu comecei a criar um ciclo de aprendizado. Toda a evolução da minha carreira até hoje é de aprendizado. Eu não parei de aprender. Eu continuo me desenvolvendo, eu continuo buscando me atualizar, eu continuo buscando ali as referências que a gente tem no mercado. E muitas vezes a gente tem um entendimento que ter um diploma, fazer uma faculdade, terminar o ensino médico, poxa, já estou pronto. O aprendizado ele é contínuo. É Contínuo. isso, lê do engano, né? Quem acha que, tipo, ai, passei pelo mais difícil, que foi fazer minha faculdade. Não, tem É, mais difícil que isso e prepare-se, porque você terá o retorno. Quanto mais difícil, maior o retorno. O importante é você ter a ambição de melhorar. Não é a ambição de ser diretor, ser CEO, direção, é a ambição de ser melhor. Essa ambição exato. tem que estar dentro da gente, senão realmente não dá para seguir. E aprender que o saber não ocupa espaço, né? E hoje o desafio se torna ainda maior, porque você tem a tecnologia na palma da mão. Desde que você saiba usá-la. Se você souber usá-la, perfeito. Você vai conseguir acelerar ainda mais esse aprendizado. Se você não tiver cuidado, você vai superdimensionar o seu tempo com coisas que não vai te gerar valor nenhum. Então, hoje a geração ela precisa ter muito cuidado com isso. O quanto eu estou gastando do meu tempo com coisas que de fato estão me gerando valor. E isso, Ana, eu aprendi muito rápido depois que eu me tornei mãe. O meu tempo ele vale ouro. O que eu estou dedicando está me gerando um retorno, está me levando para o caminho que eu quero, como crescimento, como carreira, como evolução, como realização de sonhos. E isso eu diria para você que foi ali a primeira dica, né, que eu daria para quem está num processo de querer assumir posições de liderança. Reflita, o seu tempo você está dedicando a coisas que vai te gerar valor, que vai te deixar mais próximo para realizar os teus sonhos, né? O teu propósito que você quer de vida, de crescimento, está alinhado com a vida que você tem hoje? Porque muitas vezes você tem um sonho aqui, mas a tua realidade está muito distante e o que você faz hoje não te leva, não te aproxima para o teu sonho. Então isso foram coisas que no momento da minha carreira, quando eu comecei a assumir liderança, assumir posições gerenciais, cada vez mais eu comecei a ter a clareza de que eu estava no caminho certo, que eu estava evoluindo. E um outro ponto é saber o que quer, né? Porque hoje você tem muitas possibilidades, né, de carreira, de crescimento, e aí as pessoas não têm essa clareza do que quer. Eu não desviei meu caminho, eu sabia o que eu queria. Né? A partir do momento que eu me tornei ali uma chefe de operações, eu sabia que eu queria ser gerente.
E depois que eu me tornei gerente, eu sabia que então eu tinha ali muito claro quais eram os caminhos que eu queria percorrer e tinha aquele papo aberto com o gestor, né? Porque isso também é importante. Ter a escutativa, ouvir com legitimidade o feedback do gestor, porque sempre tem fundamento, né? Muitas vezes a gente tem as nossas verdades absolutas, mas o gestor ele traz muita clareza dos gaps que a gente precisa ali aprimorar, porque ele olha uma visão 360 e você olha internamente o seu desejo, o que você gostaria de entregar e nem sempre reflete o que você tem interno como um desejo com o que de fato você está conseguindo entregar efetivamente. Então, esse papo com o gestor, essa clareza, esse direcionamento e sempre dizendo o que quer, porque isso também ajuda o gestor a facilitar a sua jornada, a te apoiar na sua trilha de carreira. Sim, assim, a comunicação é o caminho, É o porque caminho. eu garanto que os líderes, o que eles mais querem é desenvolver suas equipes até para que eles cresçam também, né? Ele precisa preparar alguém para ficar no lugar dele, para ele também dar passos, adiante. E ele fica, se ninguém falar, ninguém se comunicar com ele, ninguém mostrar interesse, ele não tem como apoiar a equipe a crescer. Então, não tenha vergonha de falar, né? É isso, é isso. Tem que ter muita clareza. E além de ter clareza e falar, a tua atitude precisa exalar isso, o teu comportamento, né? Do que você quer. Exato. E assim, é muito importante que os teus desejos estejam muito alinhados e atrelados à entrega de resultado. Eu gosto muito da meritocracia, porque a meritocracia ela dá muita clareza, isso é fatos e dados, é entrega. Então, pô, realmente, o que você busca, você tem aderência, você consegue ali de fato fazer um match de entrega de resultado. E hoje existe assim uma dificuldade de ter esse entendimento, né, do que realmente eu desejo e do quanto de fato eu estou entregando. E buscar incansavelmente essa entrega, né? Porque a partir do momento que você consegue fazê-la, é outro olhar. Porque aí você não está contando história, é fatos e dados. Sim. E você falou sobre comportamento, né? Assim, vou dar uma dica aqui também. Se você quer ser um líder, haja, comporte-se como um líder. Se você quer ser o gerente, haja, comporte-se como um gerente. Se você, sempre que você fizer a sua meta, você já se veja lá, se comporte como, e a coisa vai caminhar para isso também. Bom, você contou bastante para a gente aqui da sua trajetória, mas diga para a gente quais foram os momentos mais importantes, aqueles que. Porque a cada passo que a gente dá na carreira, o olhar, como você falou, aumenta. O mundo vai ficando maior, o mundo vai ficando maior. Você começa a ter, eh, não a visão do todo, mas você começa a ter uma visão do seu todo ali, do seu pedaço, né? E quais foram esses momentos para você? Bom, acredito que o primeiro foi quando eu me tornei mãe, né? Porque ali eu vi que de fato eu precisava ter um futuro, né? Depois, quando eu assumi uma posição gerencial, porque eu tinha ali o desejo. E aí eu participei de um processo, né, com vários profissionais excepcionais. Na época foram 25 pessoas e foi um processo seletivo muito concorrido. E aí eu fiquei entre os 6 escolhidos, eram 25, e aí eu consegui ser aprovada para assumir essa posição gerencial. Ali foi um gatilho muito importante para mim, por vários motivos. Mostrou quanto eu estava pronta, porque a partir do momento que eu assumi o desafio, eu não tive o desconforto. Eu caminhei. Então, quando você assume um desafio e não sente desconforto, isso é a prova do quanto você está preparado para aquele desafio. Essa é a primeira dica. Então, não tive esse desconforto. Eu peguei o carro e fui, né? O segundo ponto é o quanto eu estava preparada para aquela oportunidade. Porque você pode ter até as pessoas que apostam em você, né? Falam, olha,
tem um caminho aqui bacana para você ir, mas se você não estiver efetivamente preparado, a carreira ela não se sustenta. Porque você, principalmente hoje, você está num ambiente mais competitivo, um ambiente ali onde você tem que ter uma resiliência acentuada, onde que a entrega, a velocidade de entrega hoje é muito maior, né? Então, você precisa realmente ali estar preparado. E quando você não constrói uma carreira sustentável, a partir do momento que você assume esse desafio, você não consegue seguir adiante, porque começa a ser um fardo aquele desafio. Isso. Então, isso é muito importante. O quanto você está se preparando, porque a gente tem o nosso autoconhecimento. A gente sabe quais são os gaps que precisam ser desenvolvidos e o quanto você tem que estar pronto realmente para seguir em frente. Então, quando eu assumi a posição de gerencial, eu falei, gente, eu estava pronta. Eu estou pronta para esse desafio. E aí, poxa, me tornei gerente, como é que eu me torno, como é que eu estou ali entre os talentos? Né? Como é que eu faço para ser um talento? O que um talento faz? E aí foi o caminho que eu comecei a buscar. Eu queria ser talento, agora eu sou gerente, que era um dos desejos. Legal. E para ser um talento, o que tem que fazer? Aí comecei a buscar, olhar, né, as pessoas que eram referência e comecei ali me desenvolver, trazer o que seria o meu diferencial, né? Então, se eu olhar para ele, qual é o diferencial dela? É a comunicação? É a influência? Né? É a forma com que ela gera o resultado, a forma com que ela mobiliza as pessoas, como ela consegue interagir, se conectar com todas as áreas simultaneamente. Então, eu comecei a buscar elementos que me trouxessem essa diferenciação quando eu olhava ali para os talentos que eu ouvia no ambiente que eu estava, que eram pessoas referências. Então, é importante também para quem quer crescer ter essa clareza das referências, né? Ali no ambiente que você está, que você busca dar o próximo passo, quem são as pessoas que você pode aprender? E ter essa humildade de aprender, né? Eu sempre busquei, você, por exemplo, Ana, é uma pessoa inspiradora também, né? Em vários momentos, eu falei, poxa, como a Ana, ela é assertiva, né? Ela é clara na comunicação, como ela é fora da caixa, né? Uma pessoa desenrolada, sabe desatar os nós, porque eu uso esse termo de desatar os nós, porque às vezes é a burocracia que tem nas companhias, né? E às vezes eu vejo que são pessoas boas, mas que ficam empacadas ali nos nó que tem nas companhias. Você não, você é uma pessoa enrolada, vai lá, faz o que tem que fazer. Então, esse era um bom exemplo, né, que eu vi, assim, de comportamento. Porque o que acontece, Ana? As pessoas buscam muita referência do que se fala. Eu sempre busquei a referência do comportamento. Porque o comportamento não se discute. Se o cara age daquela forma, está internalizado, é a forma que ele acredita, é o como ele realiza as coisas. Então, o comportamento, para mim, ele fala tão alto que eu não escuto a sua voz. É muito que foi. Não, eu adorei isso aí que você está falando, é verdade, assim, porque falar qualquer um fala. Vamos ver como faz, né? Não, é verdade. Então, eu olho muito, eu faço muita leitura de comportamento e com a minha maturidade, ainda mais, né? Então, conforme você vai desenvolvendo, avançando na carreira, você vai tendo um senso de prioridade, você vai sendo mais seletivo, aonde você vai gastar não, trazer toda a tua energia, canalizar toda a tua energia, né? Seja para um projeto, seja para o teu desenvolvimento, seja para apoiar o ambiente que você está. E eu vejo que isso hoje a gente tem muito discurso. E o Exato. comportamento, e o comportamento é o que muda ponteiro. Então, assim, para mim, isso é a receita de bolo. E isso não é só para quem está começando sua carreira numa posição de liderança, não. É para qualquer segmento e também para lideranças seniors, né? O que muda Sim. ponteiro é o comportamento, é o quanto você consegue avançar e movimentar as pessoas junto com você. E aí, eu falei, poxa, eu tenho condição de ser gerente regional. O que eu tenho que fazer
para me tornar uma gerente regional? O que, que o cara olha, né? Qual é o posicionamento, qual é a postura? E aí eu olhava de A a Z, né? A apresentação, a vestimenta. E aí eu comecei ali, como a Ana falou, se você quer ser um regional, se comporte como um regional. Se você quer ser um gerente, se comporte como um gerente. E foi exatamente isso que eu fiz, Ana. E aí foi quando eu comecei a buscar essa oportunidade. E para mim, Ana, quando eu me tornei gerente regional, foi muito desafiador. Por quê? Eu comecei a dirigir já velha. Mais de 30 anos eu tinha. Cara, você não tá entendendo. Não, quem me conhece sabe. Eu tinha uma gestora gada que ela falava, Elaine, você tem que dirigir, você tem que dirigir. Quando eu assumi como gerente de regional, era 50 lojas. Eu tinha que andar Zona Leste, Meu, Zona Norte. Cara, pensa assim, que todo dia era um calafrio. E todo dia, para mim, era uma superação. Quando eu fazia a minha rotina de visitar as lojas, voltava para casa. E hoje, quando eu olho, é repetição. É assim, é você confrontar o medo. O medo, ele sequestra a gente, né? Então, verdade. quando eu recebi a oportunidade, que eu vi que era 50 lojas, que tinha lugares que eu nunca imaginei passar, a primeira coisa que me deu foi calafrio. E todo dia eu sentia calafrio. Mas eu ia comendo mesmo. E eu quero dar esse exemplo porque quando a gente dá um passo na carreira, esse calafrio ele vai vir. Mas todas as vezes que eu senti calafrio, eu fui. E fui arredondando a rota, ajustando no decorrer. Tem coisas que você não precisa estar preparado, se sentir preparado 100%. Porque tem várias circunstâncias e vários cenários que você não viveu e é natural. Não se iluda, não existe a perfeição. Exatamente isso. É natural sentir medo. Porque quem não sente medo, ou é louco, porque assim, ou não tomou noção do desafio que é. Então, assim, o medo vai acontecer em vários momentos. Como você reage ao medo? Porque eu adorei que você falou. Vai com medo mesmo. Tem gente que paralisa, tem gente que. E a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você enfrentar os seus medos, né? Exatamente, Ana. Desculpa. E não, e é isso. E assim, eu tenho vivido isso em vários momentos da minha carreira. Vários momentos, assim, né? Tanto na posição de gerente regional, depois numa posição de seguir uma carreira de diretora regional, atualmente diretora de operações. Então, assim, você tem que estar pronto para viver o novo. Porque o novo, ele também é bom. Ele também te ensina É. muito, né? É, querer trabalhar com previsível é mais fácil. Mas O você não cresce também, você não aprende, né? Não, e o desconforto, ele te ensina muito. Ele faz você se redescobrir em qualquer circunstância, seja ela no âmbito pessoal, seja ela no âmbito profissional. Então, assim, se questione o conforto. O quanto eu estou confortável no ambiente que eu estou. Porque ali você tem a clareza do quanto você está desenvolvendo, do quanto você está aprendendo, do quanto você está evoluindo. Então, hoje eu trato o medo como um desconforto positivo. Eu tenho um outro olhar para isso, porque eu sei que é um momento de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, e isso me traz liberdade. Liberdade para tomar decisão, liberdade para ser uma líder que busca ser justa, ser otimista, que busca ali entregar o seu melhor para desenvolver as pessoas que trabalham com ela. Me dá muita clareza do meu papel. Isso aí, que bom. Agora conta pra gente um pouquinho o que que o diretor de operações faz. Diretor de operações? Bom, hoje você tem uma visão do negócio como um todo. A primeira coisa, né, é ter a cuidado aí com o cliente,
né, com o colaborador, porque se eu cuido do colaborador, ele vai cuidar muito bem do meu cliente. É ter clareza aí da missão, da visão, dos valores da companhia e exalar isso no seu comportamento, na forma que você está gerindo o seu time e a companhia. Porque a operação é o coração do negócio. Então, o como você se posiciona, o como você dá tração e dá velocidade, o direcionamento do que precisa ser feito, para que você possa dar aí o atendimento, garantir a jornada de compra do cliente, o papel de operações é essencial para qualquer negócio de varejo alimentar. Então, e além disso, eu tenho uma missão como uma liderança feminina de inspirar, né, de ter um posicionamento realmente, de ser ali uma pessoa que abre caminhos, né, que orienta, que inspira realmente, uma assertividade ali na minha comunicação, de mostrar que é possível, sim, você fazer uma jornada de carreira no varejo alimentar, trazendo resultados, trazendo aí uma postura justa, né? Seja com o teu time direto, mas com a companhia como um todo. Então, você tem eu tenho um papel muito importante de desbravar novos caminhos. Principalmente no varejo alimentar, porque vou dar como referência, quando eu fui gerente pela primeira vez, minha primeira loja foi no Extra. E eu lembro de ir para um auditório, uma reunião de gerentes, e só ter eu mais duas mulheres, a Geni e uma gerente do Nordeste. O restante eram, assim, era tão bizarro, assim, eu me senti realmente d'água, tipo, será que isso aqui é para mim mesmo? Porque cadê as mulheres daqui? E nós fomos desbravando isso, desbravando, e hoje a gente vê muitas mulheres no varejo alimentar. Então, você está abrindo caminho há muito tempo, porque elas estão vindo, elas estão aqui, e mais uma vez uma referência, né? E ter muito cuidado, né, com as armadilhas de gênero, né, ter a autoconsciência do meu papel, ter firmeza, segurança nas decisões, né, procurar ser mais assertiva possível, ter a escutativa, porque eu acredito que essa é a maior diferenciação que a gente tem aí como a liderança feminina, né, porque você traz o lado humano para o Sim. negócio, né? Então, eu acredito muito, Ana, e tenho muita clareza do meu papel como uma mulher do varejo. Agora, conta para a gente sobre sua formação acadêmica. O que que a gente precisa estudar para ser Elaine? Olha, eu vou te falar que assim, eu fiz administração e hoje tudo que eu uso, você vê, eu estou no varejo, já vou completar 28 anos. Para mim é essencial. Tudo que eu estudei na faculdade eu pratico até hoje. Né? Então, eu já conheci engenheiro, arquiteto, né? Vários segmentos de formação, mas eu acredito que a administração, conhecimento de marketing, porque eu também aí eu fiz um complementar de marketing, também é importante, principalmente quando a gente fala do varejo. E aí você ir fazendo as especializações, que isso também ajuda muito, né? Principalmente no cenário atual que a gente está hoje. E continuar estudando, gente. Continuar se desenvolvendo, porque o aprendizado, o saber, ele não ocupa espaço, né? Então, essa busca tem que ser nossa, porque muitas vezes a gente quer o crescimento, a gente quer a carreira, mas a gente não quer se preparar para isso. E é importante, o conceito, ele é importante você saber, não é simplesmente uma formação, um diploma. É verdade, boa. E hoje, assim, olhando, você já deu vários conselhos aqui, né? Você falou de continuar estudando e que hoje realmente é muito mais fácil do que quando a gente estava, quando a gente começou. É, mas que conselhos você tem nesse mundo de transformação? Porque a gente está falando agora de inteligência artificial, de uma comunicação muito mais direta, muito mais veloz, informações para todos os lados. Quais são os conselhos que você dá para quem está iniciando no varejo,
para que consiga trilhar esse caminho sem tantas interferências? A gente tem que ter a clareza que o aprendizado ele tem que ser um combustível de crescimento, né? E hoje a gente acaba se consumindo pela rotina do varejo e não busca esse aprendizado. Então, a capacidade de você aprender, de você reaprender, de você ressignificar o que você está fazendo. Gente, isso é muito importante para o desenvolvimento. Hoje, a tecnologia é espetacular. Você tem na palma da mão, né? Você dá um Google ali rapidinho, mas desde que você saiba utilizá-la, né? Você ter um planejamento, e eu busco muito fazer isso, e quando eu disse que a corrida ela me ajudou a ter disciplina, ela me ajudou a ter planejamento, ela me ajudou a tomar as decisões corretas. Isso passa também pelo aprendizado. Então, se eu tenho um tema que eu preciso me estruturar, que de fato eu tenho que trazer não só percepções, mas eu tenho que trazer conceitos, eu preciso me preparar. E hoje a gente não tem essa prática, a gente não tem esse comportamento. E isso, gente, é uma escolha a fazer. Eu posso ir participar de uma reunião e tratar do tema de forma rasa. Eu posso ir preparada, tendo os conceitos, tendo elementos, tendo exemplos, porque eu vivi. Além de viver, eu tenho as percepções atreladas ao conceito. Olha que cara preparado. Olha a diferença. Mas hoje, o que a gente vê? Muito profissional que se apresenta de forma rasa, que não tem profundidade, que não traz elementos claros. Então, assim, essa é uma dica importante, tá? De se fazer em todos os níveis. E isso, pessoal, para quem faz, é muito claro. Quando o cara tem profundidade, quando o cara tem elementos, quando ele está trazendo conceitos com a vivência. E isso não é só para o varejo alimentar, para qualquer segmento. Qualquer, qualquer segmento. Então, a minha dica seria como eu planejo na minha rotina, nas minhas 24 horas, um momento de aprendizado. Ah, Elaine, eu não gosto de ler. O que você gosta de fazer? 30 minutos, reserve para esse aprendizado, porque isso vai te ajudar a avançar, né? E o conhecimento, ele te ajuda a ter confiança, ajuda a ter segurança, né? Normalmente, as pessoas que têm dificuldade de se comunicar, as pessoas que têm dificuldade de fazer uma apresentação, isso está muito atrelado ao quê? Ao conhecimento. Conhecimento. Que já... Para ter segurança, você tem que saber do que você está falando, senão realmente. Não, e isso gera o quê? A insegurança, né? Total insegurança, porque você não consegue ali ter a segurança de falar, de atestar o que você está falando. Então, a minha dica, com certeza, é essa, Ana. Assim, acredito que as pessoas... se você olhar, hoje a gente tem plataforma que fala quanto tempo você ficou dedicado em cada aplicativo. Olha aquele tempo que você está gastando em cada aplicativo Exato. e vê o quanto está trazendo de retorno para você. Será que se você dimensionar esse tempo desses aplicativos que hoje a gente tem diversos, rede social, se eu migrar isso para o aprendizado, aonde eu vou ter mais retorno? É verdade, isso aí. E isso porque essa pessoa diz que não tem tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, mas aí a gente tem tempo. O tempo ele precisa. Você falou uma coisa muito legal no início. Meu tempo é precioso. E é isso mesmo. O tempo da gente é precioso para o trabalho, para a família, porque é um tempo. O tempo não volta. É isso. Então, saber usar o tempo de forma a te trazer retorno é de uma inteligência que a gente também não tem logo no início, né? A gente só vai ter um pouco mais maduro. Mas já estamos aqui avisando, comentando, dizendo como que é, dando caminho. Então, por favor, o tempo que a gente perde na rede social, além disso, ainda emburrece a gente.
porque você fica ali passando, 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 na verdade você não está lendo nada, você não está vendo nada, você está lendo só o título, 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 você não se aprofunda em nada. Então, Exato. eu acho que o caminho é esse mesmo. Bom, Elaine, E que o, e, o, maravilha. e o tempo é uma questão de escolha, né, Ana? São as escolhas que a gente faz. É. Bom, que Mas, maravilha ter essa oportunidade de falar com você. Acho que a gente tem ah, assunto aqui para falar mais uns 3 episódios. A sua história realmente é muito inspiradora. Você já te falei, essa mulher que fala com segurança, porque fala com propriedade, sabe do que está falando, e por isso que eu sempre digo que você é essa mulher empoderada. Você é realmente uma inspiração, viu? Obrigada por você estar aqui comigo. Parabéns pela sua história e estou sempre aqui para o que você precisar. Ana, obrigada. Obrigada pela oportunidade. E eu vou deixar uma mensagem final para você e para todos. Lidere com o coração, né? Seja generoso, independente de você liderar 3 pessoas, 300 pessoas, faça o seu melhor, né? Contribua para um mundo melhor, porque quando a gente lidera com genuíno, a gente não está liderando para o CNPJ, a gente está liderando para a família, a gente está liderando para o desenvolvimento de um indivíduo. E isso transforma não só o ambiente, não só a família, o mundo. Gente, desejo tudo de bom. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Que bom. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.